Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a sexta aula da matéria de meteorologia aeronáutica. E o assunto de hoje é a atmosfera padrão. A atmosfera padrão internacional ela é conhecida também como ISA, de International Standard Atmosphere. Ela foi definida para ser empregada como parâmetro médio de medida e ser comparada com a atmosfera real em qualquer tempo. Então, pessoal, a gente tem que a atmosfera ISA, que foi definida pela Agência Internacional de Aviação Civil, ela serve como atmosfera de referência para que todos os equipamentos aeronáuticos sejam construídos e aferidos e calibrados, né? Então, quando a gente opera uma aeronave, não só os motores da aeronave, os testes, né, de laboratório a qual elas foram submetidas, mas toda a instrumentação dessa aeronave, essa instrumentação ela foi calibrada para dar indicações corretas se a aeronave operasse, então, dentro da atmosfera padrão. A questão é que, na verdade, a gente não voa nessa atmosfera, a gente voa na atmosfera real. Portanto, há necessidade de se fazer determinadas correções em algumas indicações dos instrumentos para que nós possamos, então, ter a leitura correta, tá? E como nós estamos falando sobre pressão atmosférica, a gente está dando sequência aí na questão da pressão atmosférica. Na sequência a gente vai falar sobre altimetria, né? A gente já começa a definir alguns parâmetros dessa atmosfera para que nós possamos então utilizá-los nos cálculos que virão para que nós possamos então obter os valores corrigidos e corretos. Então nós temos aqui, ó, principais características dessa atmosfera. Na atmosfera padrão, o ar é considerado seco, portanto, vale as proporções que foram estudadas nas aulas anteriores. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e todos os outros gases perfazem 1%. A latitude que essa atmosfera foi comparada, os parâmetros são obtidos numa latitude média de cerca de 45 graus. O nível de referência para nós é o nível do mar, então ele será sempre identificado como sendo o nível padrão. A temperatura ao nível do mar. Temperatura padrão do nível do mar na atmosfera padrão, deve ser memorizado esse valor, é de 15 graus Celsius. Na escala Fahrenheit é de 59 graus Fahrenheit. Gradiente térmico vertical. 2 graus Celsius para cada 1000 pés. Se for na escala métrica, 0,65 graus Celsius para cada 100 metros. E se for na escala Fahrenheit, 3,6 graus Fahrenheit para cada 1000 pés. Isso quer dizer, pessoal, que dentro da nossa atmosfera padrão, cada vez que a gente vai para cima ou para baixo, a cada 1000 pés nós vamos observar uma mudança na temperatura da ordem de 2 graus Celsius, tá? Então, para cima, a temperatura cai. Para baixo, a temperatura aumenta. Cai e aumenta quanto? Ora, cada 1000 pés que eu subo, ela cai 2 graus. Para cada 1000 pés que eu desço, ela aumenta 2 graus. Lembrando sempre que nessa atmosfera padrão, a gente sempre usa o nível do mar a temperatura de 15 graus Celsius, tá? Então 15 graus Celsius no nível do mar é a nossa referência. E a partir daí, a 1000 pés, a temperatura vai ser de 13, depois vai ser de 11, 9, 7, tá? Então ela vai caindo aí 2 graus Celsius para cada 1000 pés. Altitude. Essa atmosfera padrão ela tem uma extensão vertical total de 20.000 metros. Só que esses 20.000 metros, ela terá aqui, formada pela troposfera até 11.000 e pela tropopausa de 11, então, até 20.000 metros. Então, pessoal, a atmosfera padronizada para nós, ela tem uma extensão total de 20.000 metros, até 20.000 metros é a troposfera, portanto, aplica-se o gradiente de 2 graus.